Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar. Se tiraram um tempo do vosso dia para estarem aqui é porque já perceberam que o cenário mudou. O meu nome é Adriana e hoje, ao contrário dos webinars que fizemos no passado, não vamos ter aquela conversa básica sobre o que é Bitcoin ou se tem de declarar. Essa fase já passou. Hoje, a conversa é séria e adulta. Estamos a entrar no ano fiscal 2026, referente aos rendimentos de 2025, e o paradigma é totalmente novo. Com a entrada em vigor plena das leis 69 e 70 de 2025 em Portugal, encerrou-se o capítulo do Velho Oeste. Entramos oficialmente na era da transparência total e da regulação europeia harmonizada. Nosso objetivo, na próxima hora, não é assustar ninguém. É sim dar-vos as ferramentas para protegerem o vosso património. Vamos falar sobre como pagar os impostos devidos. Nem mais, nem menos. E acima de tudo, como evitar que as vossas contas sejam congeladas ou que recebam uma notificação das finanças por desconhecimento das novas regras de reporte. A maturidade fiscal chegou e é sobre isso que vamos falar. Muito brevemente, para quem está a ter o primeiro contacto connosco, quem é o CryptoBooks? Nós somos uma empresa especializada em contabilidade e consultoria, unicamente na interseção entre tecnologia blockchain e a autoridade tributária. Percebemos que existe um problema grave de tradução. O mundo cripto fala em hashes, gas fees, staking rewards e airdrops. Já a autoridade tributária fala em euros, categoria G e modelo 3. O nosso trabalho é ser o tradutor. Nós pegamos nas vossas transações on-chain, que muitas vezes são complexas e fragmentadas por várias exchanges e carteiras DeFi, e traduzimos-las para os formulários rígidos das finanças. A nossa missão é dupla: garantir a conformidade fiscal, assegurando que cumprem a lei, mas também a eficiência fiscal. Queremos garantir que não pagam nem um euro a mais do que o estritamente necessário e que podem dormir descansados, sabendo que se houver uma inspeção, o vosso dossiê fiscal está blindado. Para garantirmos que aproveitamos bem esta hora e que não fica nada por esclarecer, organizamos a sessão nestes 10 pontos essenciais. Contextualizamos o novo paradigma 2025, focando no impacto imediato das leis 69 e 70. Entramos na prática com o investidor, categoria G, detalhando as mais-valias e a regra de ouro dos 365 dias. Distinguimos o investidor comum do profissional, da categoria P, essencial para quem faz trading intensivo ou mining. Temos um capítulo dedicado ao internacional, anexo J, onde vamos falar sobre os rendimentos obtidos no estrangeiro e as contas lá fora. Abordamos o rendimento passivo, alertando para as armadilhas fiscais do staking e do yield farming. Vamos relembrar as obrigações esquecidas, com foco especial no imposto selo e na comparação dos anexos da declaração. Discutimos o fim do anonimato, explicando como a Travel Rule, a DAC 8 e os bloqueios bancários vos afetam diretamente. Partilhamos a agenda fiscal para 2026, com todos os prazos críticos que não podem mesmo falhar este ano. Apresentamos casos e erros comuns e fechamos a explicar como é que o CryptoBooks é o vosso aliado para declararem os impostos em 2026. Vamos a isso? O novo paradigma 2025. Para percebermos a verdadeira urgência deste guia e o porquê de estarmos aqui hoje, é fundamental olharmos para a linha do tempo. Precisamos de entender como é que chegamos até aqui. Primeiramente, temos a Era do Vazio. Até 2022, vivíamos no que gosto de chamar o Velho Oeste. Era uma era de vazio legal. Não havia leis, apenas pareceres soltos da autoridade tributária, que muitas vezes se contradiziam. Basicamente, cada investidor fazia o que achava melhor, e a sensação geral era de impunidade, ou no mínimo, de invisibilidade. Posteriormente, temos a Era da Definição. Em 2023, tudo mudou com a grande reforma do IRS. Foi aqui que Portugal definiu as regras do jogo financeiro. Ficou preto no branco. Ou pagam 28% sobre as mais-valias, ou se tiverem a disciplina de segurar o ativo por mais de um ano, estão isentos. 0%. Foi um passo gigante, porque passámos a saber quanto tínhamos de pagar. Por fim, temos a era do controle, que é que nos encontramos atualmente. Ou seja, meus amigos, faltava uma peça do puzzle. Uma peça fundamental que aterrou agora, no final de 2025. As leis 69 e 70 de 2025 não vieram mudar as taxas de imposto. Vocês continuam a pagar os mesmos 28% ou 0%. O que estas leis mudaram foi a capacidade de visão do próprio Estado. Estas leis são sobre controle, supervisão e rastreabilidade. Elas transpõem para Portugal as diretivas europeias, o famoso MiCA e o TFR. O que é isto? Na prática, significa que pela primeira vez na história, a autoridade tributária e o Banco de Portugal têm as ferramentas legais e técnicas para ver,
dentro das exchanges. As corretoras, onde vocês operam, deixaram de ser caixas negras fechadas e passaram a ter de reportar. Portanto, se 2023 foi o ano de definir o imposto, 2025 e 2026 são os anos de garantir que o imposto é declarado. Acabou-se a confiança cega, entrou-se na era da verificação e é com este pano de fundo de fiscalização reforçada que o CryptoBooks quer ajudar-vos a blindar o vosso património. Antes de avançarmos para os cálculos e para as tabelas de Excel, vamos afinar a terminologia. A lei é muito específica e confundir conceitos pode ser caro. Primeiramente, temos criptoativos fungíveis. 95% do que vamos falar hoje aplica-se a isto. Estamos a falar de Bitcoin, Ethereum, Solana. Moedas que são trocáveis por igual. Mas quero chamar a vossa atenção para um detalhe vital. As stablecoins. O USDT, o USDC. Muita gente acha que quando troca Bitcoin por USDT, já vendeu e tem de pagar imposto. Errado. Para as finanças, trocar Bitcoin por uma stablecoin é uma troca de criptoativos. Logo, não pagam imposto nesse momento. O imposto fica suspenso. Só quando trocarem essa stablecoin por euros ou por outra moeda fiduciária é que o evento tributável acontece. Usem isto a vosso favor para gerir a liquidez sem penalização fiscal imediata. Por outro lado, temos os NFTs. Estes continuam numa zona cinzenta. Porquê? Porque a lei tende a excluí-los da definição de criptoativo financeiro. Se venderem um NFT, que é uma obra de arte digital, isso pode não ser uma mais-valia financeira, categoria G, mas sim uma venda de um produto ou obra de arte. Isto exige uma análise caso a caso. E aqui o CryptoBooks pode intervir para garantir o enquadramento correto. Finalmente, temos os Security Tokens, que são basicamente ações de empresas tokenizadas. Para estes, esqueçam as regras cripto. Eles seguem as regras antigas e tradicionais do mercado de ações e valores mobiliários. Posto isto, vamos focar-nos no que interessa à maioria de vocês: a compra, venda e troca de criptoativos fungíveis. Vamos a isso? O investidor, categoria G. Muito simples, mas poderoso. Vamos deixar a teoria de lado e entrar no que toca na vossa carteira. Vamos falar de dinheiro. A maioria de vocês que está a assistir enquadra-se aqui, na categoria G do IRS. Vocês não são empresas, não mineram moedas na garagem. São pessoas que compram ativos na esperança que eles valorizem. Em Portugal, o calendário vale dinheiro. A regra fiscal para 2025 e 2026 mantém-se baseada numa variável crítica: o tempo. É muito simples, mas poderoso. No cenário A, temos um sujeito que é impaciente. Se comprarem Bitcoin hoje e venderem daqui a 6 meses com lucro, o Estado diz: quer a minha parte. E paga uma taxa fixa de 28% sobre o lucro. No segundo cenário, o cenário B, temos o holder. O holder compra Bitcoin hoje. Esperou 365 dias. E vendeu. O Estado diz: o lucro é todo seu. A taxa de imposto é 0%, ou seja, estão isentos. Outra situação: imaginem que compram 1000 euros de Solana. Ela sobe para 2000 euros. Se vendem, no mês seguinte, pagam 280 euros de imposto. Se esperarem um ano, mantêm os 1000 euros de lucro limpos no vosso bolso. Mas atenção, a isenção é maravilhosa, contudo, o ônus da prova é vosso. Imaginem que a autoridade tributária vos chama e pergunta: prove-me que comprou esta Bitcoin em 2021. Se vocês perderam o acesso à exchange, se não têm o CSV ou o print da transação, para a autoridade tributária, essa Bitcoin nasceu hoje. O custo de aquisição é zero e vão pagar imposto sobre o valor total. No CryptoBooks, costumamos dizer, sem comprovativo, não há isenção. Por isso, guardar o histórico é a vossa apólice de seguro. Este é um dos slides mais importantes da apresentação, porque é onde existe muita confusão. O que é que constitui um evento tributável? Em Portugal, a troca direta entre criptoativos não gera imposto no momento de troca. Se trocarem Bitcoin por Ethereum ou Solana por um token de AI, fiscalmente o imposto fica suspenso. Vocês transferem o valor da aquisição do primeiro ativo para o segundo. E as stablecoins, isto é crucial, para efeitos fiscais, o USDT ou o USDC são considerados criptoativos. Logo, se venderem Bitcoin e ficarem em USDT, para se protegerem da volatilidade, não pagam imposto nesse momento. Além disso, a contagem do tempo, os tais 365 dias, reinicia ou suspende-se, dependendo da interpretação. Mas o imposto só é devido
quando finalmente trocarem por moeda fiduciária, como euros ou dólares. Ou seja, podem fazer 50 trocas entre cripto e não pagar nada. Mas no dia em que o dinheiro entrar na vossa conta bancária, via euro ou por um pagamento efetuado, o acerto de contas com o Estado acontece. Este é talvez o segredo mais mal compreendido. O que é que conta como uma venda para o IRS? Em Portugal, a troca direta entre criptoativos não paga imposto no momento de troca. O imposto fica suspenso. Exemplo, trocaram Bitcoin por Ethereum. Zero imposto no momento de troca. Trocaram Ethereum por um token de inteligência artificial. Zero imposto no momento de troca. E as stablecoins, como o USDT ou o USDC, meus amigos, isto é crucial. Para o fisco, stablecoins são criptoativos. Imaginem que a vossa Bitcoin valorizou muito e vocês acham que o mercado vai cair. Querem proteger o lucro. Se venderem para euros, dispara o gatilho fiscal e têm de pagar imposto no momento, se tiverem há menos de um ano. Mas se trocarem por USDT, continuam dentro do ecossistema de cripto. Protegem o valor porque é estável, mas não pagam imposto naquele momento. Mas atenção, só pagam quando o dinheiro sai finalmente para moeda fiduciária, euro ou dólar, o que pode ocorrer através de uma conversão ou de um pagamento. Podem fazer de 50 trocas até lá dentro. Rebalancear a vossa carteira às vezes que quiserem. O acerto de contas com o Estado só acontece quando o dinheiro toca na vossa conta bancária, quando há uma conversão para fiat. Agora perguntam-me, mas ó Adriana, eu tenho comprado Bitcoin todos os meses, desde 2020. Tenho uma pilha delas. Se eu vender um bocadinho hoje, qual delas é que eu estou a vender? A velha, isenta, ou a nova, tributável? A lei impõe um método FIFO, First In, First Out, que em bom português é primeiro a entrar, primeiro a sair. Imagina uma prateleira de supermercado. A regra fiscal diz que vocês vendem sempre a moeda mais antiga que têm na carteira. Por exemplo, compraram uma Bitcoin em 2022, há 3 anos. Compraram uma Bitcoin ontem. Vendem uma Bitcoin hoje. Qual é que estão a vender? Fiscalmente, vocês venderam a de 2022. Logo, essa venda está isenta de imposto. E a compraram ontem, essa fica na vossa carteira a ganhar idade, a ganhar maturidade. Até pode ficar isenta também. O sistema FIFO é o melhor amigo do investidor de longo prazo, porque vos ajuda a atingir a isenção mais depressa. Mas exige cálculos rigorosos que o Excel já não aguenta. Ninguém gosta de falar disto, mas os mercados caem. E se tiverem prejuízo, o Estado dá-vos um prémio de consolação. Podem abater esse prejuízo aos lucros futuros, mas com uma condição: o englobamento. O que é isto? Normalmente paga uma taxa fixa de 28%. O englobamento significa somar o lucro, prejuízo, das criptos ao vosso ordenado e pagar a taxa progressiva do IRS, que vai de 14% a 48%. Qual é que é a estratégia aqui? Tiveram um prejuízo enorme este ano? Talvez compense englobar para criar um crédito fiscal que podem usar nos próximos 5 anos. Mas se ganharem bem, isto é, se tiverem escalões altos do IRS, englobar pode ser um tiro no pé. Esta é a conta que têm de fazer com o CryptoBooks antes de submeter o IRS, porque não há uma resposta única e esta difere de caso a caso, o que será ótimo para vocês. Para fechar este ponto, vamos desfazer o mito urbano mais perigoso de Portugal. Se a minha mais-valia é isenta, não preciso de declarar nada, certo? Errado. E em 2025, isto é perigosíssimo. O código do IRS obriga a reportar tudo. Vendas com lucro, menos de um ano, vão no anexo G e pagam imposto. Vendas isentas, com mais de um ano, vão no anexo G1 e não pagam imposto, mas vocês têm de declarar. Porquê a insistência? Lembram-se da transparência que falei no início? Se a Binance reportar à autoridade tributária via da Kate que vocês movimentaram 100 mil euros e a vossa declaração de IRS estiver em branco, o computador das finanças acende uma luz vermelha que diz divergência. Ao preencher o anexo G1, estão a dizer à autoridade tributária: sim, senhor, eu mexi 100 mil euros. Mas calma, é tudo isento porque eu sou um investidor a longo prazo. O anexo G1 é a vossa defesa. Nunca o deixem em branco. O profissional, categoria P. Até agora estivemos na zona de conforto do investidor comum. Aquele que compra, espera e vende.
Mas eu sei que muitos de vocês olham para o mercado e pensam: e se eu despedisse e começasse a trabalhar em cripto? E se eu fizesse disto vida? É um sonho legítimo, mas fiscalmente é uma mudança de paradigma. Entramos no terreno da categoria B, rendimentos empresariais e profissionais. A pergunta de 1 milhão de euros é: quando é que eu deixo de ser um curioso e passo a ser um profissional para as finanças? A lei não define um número mágico de transações. Não é acima de 10 transações por dia, ou 20 ou 30. A autoridade tributária trabalha com base em indícios de comercialidade. Eles procuram três coisas. Primeiramente, habitualidade. Fazem disto rotina diária? É a vossa atividade principal? Em segundo lugar, organização empresarial. Usam bots de trading? Têm subscrições de terminais Bloomberg ou Glassnode? Têm um escritório montado para isto? Em terceiro lugar, dependência económica. É daqui que vem o dinheiro que vocês utilizam para pagar a vossa luz, a vossa casa, o vosso supermercado? É daqui que vem a vossa principal fonte de rendimento? Se a resposta a estas perguntas for sim, então, meus amigos, vocês não são investidores. Vocês são uma empresa unipessoal. E qual o impacto disto? Na categoria B, perdem a regra dos 365 dias. Como profissionais, o vosso stock, as vossas cripto, é mercadoria. Não interessa se guardaram o Bitcoin durante 5 anos, se estão na atividade profissional. Quando a venderem, esta é tributável. Ponto final. Além disso, ganham novas dores de cabeça. Têm de emitir faturas, recibos verdes, têm de pagar IVA em certos serviços e o mais pesado de todos, têm de pagar segurança social. Ok, sou profissional. Quanto pago? Aqui entramos no regime simplificado e a história divide-se em dois caminhos muito diferentes: o trader e o mineiro. Se fazem trading ou prestam serviços de consultoria cripto, tenho boas notícias. O Estado aplica um coeficiente de 0,15. Imaginem que faturam 100 mil euros num ano a fazer day trading. O Estado assume automaticamente que 85 mil euros são despesas. Internet, computador, luz, etc. E só tributa 15 mil euros. Isto é fiscalmente muito eficiente. Muitas vezes paga-se menos imposto efetivo aqui do que na categoria G, os 28%. Mas lá está. Perdem a isenção de longo prazo e pagam segurança social. É uma conta que no CryptoBooks fazemos sempre, para ver o que compensa mais. Agora, se há aqui alguém que faz mineração, Proof of Work, escutem com atenção. Para a autoridade tributária, mining tem um coeficiente penalizador de 0,95. O que significa isto? De cada 1.000 euros que mineram, o Estado tributa 950. O Estado assume que vocês não têm despesas, o que é uma loucura. Todos sabemos que na mineração a margem é esmagada pelo custo de eletricidade e do hardware. Ou seja, minerar com uma pessoa singular, a recibos verdes em Portugal, é na maioria dos casos um suicídio fiscal. Vocês vão pagar impostos sobre lucros que não tiveram porque não conseguem deduzir a conta da luz astronómica que pagaram. Se são mineiros, a sério, a única saída viável é abrir uma empresa, uma LDA. Numa empresa podem deduzir o hardware, a eletricidade, a renda do armazém e até o vosso salário. No CryptoBooks, a nossa recomendação para mineiros é quase sempre não o façam em nome individual. Portanto, antes de decidirem viver disto, falem connosco. A linha entre a eficiência fiscal e o desastre financeiro é muito ténue na categoria B. Internacional. Anexo J. Chegamos agora a um capítulo novo e absolutamente fundamental para 2026. Vamos falar de fronteiras, ou melhor, da falta delas. Existe um mito muito perigoso entre os investidores portugueses que é: se o dinheiro está numa corretora na Lituânia, na Suíça ou nos Estados Unidos, a autoridade tributária não tem nada a ver com isto. Meus amigos, isto está redondamente errado. Como residentes fiscais em Portugal, vigora o princípio da universalidade, Worldwide Income. Vocês são tributados sobre tudo o que ganham, em qualquer parte do planeta Terra. Não interessa se o lucro foi gerado em Nova York ou em Singapura. Se vocês vivem em Lisboa, o imposto é devido em Lisboa. Antes de falarmos de lucro, vamos falar de contas. Quantos de vocês usam a Revolut, a N26 ou uma exchange regulada que vos atribui um IBAN virtual estrangeiro? Muitas vezes começado por LT, DE ou GB. A lei obriga a identificar esses IBANs no quadro 11 do anexo J. Mas eu tenho a conta a zeros. Não interessa. Mas eu só uso para comprar café. Não interessa. Se a conta de depósito ou pagamento está aberta e é sediada no estrangeiro, tem de constar no IRS. Com a troca automática de informações bancárias, a autoridade tributária já sabe que a conta existe.
Se vocês não a declararem, o sistema detecta a omissão automaticamente e é muito mais fácil de evitar por aqui. Por isso, não falhem. A dúvida técnica que todos nos colocam no CryptoBooks é: se eu sou trader categoria B ou investidor categoria G, por que é que haveria de preencher o anexo J? Isso não é para reformados estrangeiros? Pensem no anexo J como um espelho internacional das outras categorias. Ele serve para declarar rendimentos de qualquer outra categoria que foram obtidos no estrangeiro quando existe imposto pago na origem. Imaginem este cenário. Vocês usam uma corretora nos Estados Unidos ou recebem dividendos de uma empresa americana. A autoridade fiscal de lá, o IRS deles, retém 15% do vosso lucro na fonte antes de vos enviar o dinheiro. Se declararem isso no anexo G normal, Portugal cobra 28%. Resultado, pagaram 15% nos Estados Unidos e 28% em Portugal. Isto é 43% de imposto, o que é injusto. É aqui que entra o anexo J. Vocês declararam lá para evitar o crédito de imposto por dupla tributação. Basicamente dizem à autoridade tributária: já paguei 15% lá fora. Desconta-me isso na fatura cá. Se não houve retenção na fonte lá fora, comum na maioria das exchanges de cripto, a regra geral é declarar tudo neste anexo também. Mas deixei o aviso mais sério para o fim: a lista negra. Portugal tem uma lista oficial de jurisdições não cooperantes, isto é, paraísos fiscais. Estamos a falar de Panamá, Seychelles, Ilhas Caimão. Nomes que vos soam familiares. E porquê é que isto importa? Porque metade dos ecossistemas de cripto está sediado nestes locais. Muitos projetos de DeFi, DAOs e até algumas exchanges têm sede fiscal nestas ilhas. Se vocês receberem rendimentos de capitais como staking ou juros vindos de uma entidade sediada na lista negra, a penalização é brutal. A taxa normal de imposto, como referi, é 28%. A taxa agravada para rendimentos da lista negra dispara para 35%. E pior, nestes casos, a autoridade tributária é muito mais agressiva na fiscalização. Portanto, quando estiverem a fazer yield farming num protocolo obscuro, verifiquem onde é a sede jurídica. Receber rendimentos das Seychelles não é ilegal, mas sai muito mais caro no IRS e obriga sempre ao preenchimento do anexo J, com a indicação do país de origem. Não deixem que o lucro se transforme em prejuízo fiscal. Rendimento passivo. Categoria E. A armadilha do staking e do yield farming. Vamos mudar de registro. Até agora falámos de comprar e vender. Mas o sonho de qualquer investidor em cripto é fazer dinheiro, trabalhar enquanto dorme. Falamos de staking, yield farming, lending e piscinas de liquidez. É aqui que reside a maior rasteira fiscal de todo o código do IRS para criptoativos. A maioria de vocês pensa: recebi umas rewards de staking, como não vendi, não pago imposto. Isto é o erro fatal. Para a autoridade tributária, as recompensas de staking ou juros de cripto não são mais-valias, categoria G. São rendimentos de capitais, categoria E. E qual é a diferença? É a mesma diferença entre vender uma casa e receber uma renda mensal. As rewards são tratadas exatamente como os juros de um depósito a prazo ou dividendos de ações. O problema não é a taxa que é os habituais 28%. O problema é o momento. Na categoria E, o imposto é devido no momento em que o ativo fica à vossa disposição. Imaginem que estão a fazer farming de um token novo super volátil. Recebem 1000 tokens como recompensa. Nesse dia, valem 1 euro cada. Total recebido, 1000 euros. Nesse exato segundo, vocês contraíram uma dívida ao Estado de 280 euros, 28% de 1000 euros. O mercado cresce e o token vai a zeros. Vocês não venderam. O que é que acontece? Vocês têm 0 euros no vosso bolso, mas continuam a dever 280 euros ao Estado. O Estado não quer saber se o token desvalorizou, depois de vocês o receberem. O facto gerador do imposto foi o recebimento. Isto cria um problema grave de tesouraria. Se não tiverem cuidado, podem acabar o ano a pagar impostos sobre lucros teóricos, que na prática evaporaram. E a complexidade não acaba aqui. Existe um ciclo de vida que têm de rastrear. Entrada, categoria E. Recebem a reward. Pagam 28% sobre o valor de mercado desse dia. Esse valor passa a ser vosso. Custo de aquisição. Além disso, temos outra parte, que é a saída, categoria G. Meses mais tarde, decidem vender esse token. Se venderem por um valor superior ao da entrada, pagam mais-valia sobre a diferença. Como gerir isto? A nossa recomendação do CryptoBooks é brutalmente pragmática. Recebem rewards significativas em tokens voláteis, vendam imediatamente 30% para stablecoin ou euro para cobrir o imposto. Não fiquem expostos à volatilidade com dinheiro que tecnicamente já pertence ao Estado. E por favor, não tentem fazer isto em Excel. Receberem rewards diárias ou à hora, estamos a falar de milhares de linhas por cada ano. Cada uma com uma taxa de câmbio diferente.
Sem softwares de rastreio, o cumprimento fiscal aqui é humanamente impossível. E a complexidade não acaba aqui. Existe um ciclo de vida que têm de rastrear. Recebem a reward, pagam 28% de imposto sobre o valor de mercado desse dia. Esse valor passa a ser o vosso custo de aquisição. Isto é a entrada na categoria E. Posteriormente, meses mais tarde, decidem vender esse token. Se venderem por um valor superior ao da entrada, pagam a mais-valia sobre a diferença, a saída, categoria G. A nossa recomendação no CryptoBooks é brutalmente pragmática. Recebem rewards significativas em tokens voláteis, vendam imediatamente 30% para stablecoins ou euro, para cobrir o imposto. Não fiquem expostos à volatilidade com dinheiro que tecnicamente já pertence ao Estado. E por favor, não tentem fazer isto em Excel. Se recebem rewards diários ou à hora, estamos a falar de milhares de linhas por cada ano. Cada uma com uma taxa de câmbio diferente. Sem um software de rastreio, o cumprimento fiscal aqui é humanamente impossível. As obrigações esquecidas. Vamos agora focar a lupa no imposto que apanha 90% dos investidores desprevenidos. O imposto do selo nas doações em vida. O cenário é clássico. Vocês tiveram um ano fantástico e decidiram dar uma Bitcoin ao vosso irmão ou à vossa namorada. É um presente certo, não paga IRS, mas paga imposto do selo. A regra é clara: transferências gratuitas de criptoativos são tributadas a 10% sobre o valor de mercado no momento da transferência. Se derem 50 mil euros em Bitcoin a um amigo, um irmão, devem 5 mil euros ao Estado. Ah, mas eu doei ao meu filho, à minha mulher. Nesse caso, beneficiam de uma isenção. A taxa é 0%. Mas aqui está a armadilha. A isenção é de pagamento, não é de declaração. Mesmo sendo para um filho ou para qualquer familiar direto, são obrigados a preencher e entregar a declaração de modelo 1 do imposto do selo. Se não o fizerem, estão em cumprimento fiscal. A autoridade tributária quer saber que a propriedade mudou de mãos para justificar o património futuro do vosso filho. Não falhem nisto. E num cenário mais infeliz, o de falecimento. Como se processa uma herança de criptoativos em 2026? Os herdeiros, cabeça de casal, têm a obrigação de comunicar à autoridade tributária a relação de bens do falecido até o terceiro mês após a morte. Isto agora inclui, obrigatoriamente, as posições em criptoativos. Aqui levantam-se duas questões críticas. O acesso. A burocracia fiscal não serve de nada se os herdeiros não tiverem as seed phrases. No CryptoBooks, aconselhamos sempre a criação de um testamento digital ou um mecanismo de Dead Man Switch. Sem acesso, os ativos perdem-se na blockchain para sempre, mas a obrigação fiscal pode subsistir se a autoridade tributária souber da existência das contas via DACAIT. Além disso, a territorialidade. O imposto do selo é territorial. Tecnicamente, incide-se sobre bens situados em território nacional. Mas onde está situada uma Bitcoin? Se a chave privada estiver num cofre em Lisboa, paga imposto, se não for para herdeiros diretos. Se estiver numa exchange estrangeira, a discussão jurídica é complexa. O mais seguro? Declarar sempre a relação de bens para legitimar a posse dos herdeiros perante os bancos no futuro. Ainda dentro do universo do imposto do selo, existe uma taxa escondida que a maioria dos investidores ignora, mas que pensa na rentabilidade. Ainda dentro do universo do imposto do selo, existe uma taxa escondida que a maioria dos investidores ignora, mas que pesa na rentabilidade. O imposto do selo de 4% sobre comissões. Desde a reforma fiscal, as comissões cobradas por serviços de criptoativos, intermediação, custódia e gestão são sujeitos a uma taxa de 4%. Como é que isto vos afeta? Como clientes, se operarem numa exchange nacional ou numa plataforma estrangeira totalmente compliant que tenha estabelecimento cá, vão notar que as taxas de transação ficaram mais caras. Não é gas fee de rede, é o imposto sobre o serviço da corretora. Como profissionais, categoria B, atenção máxima aqui. Se vocês atuam como brokers informais, comprando e vendendo para terceiros e cobrando uma comissão por isso, vocês são obrigados a cobrar estes 4% ao vosso cliente e entregá-los ao Estado, mensalmente. Falhar nisto é uma infração fiscal grave que as finanças detectam facilmente ao analisar faturas de prestação de serviços. O fim do anonimato. Chegamos ao coração da tempestade. Se até agora falámos de impostos, dinheiro, agora vamos falar de liberdade e privacidade. Esqueçam tudo o que sabiam sobre o mundo cripto ao ser uma zona livre, ou um velho oeste digital. Com a entrada em 2025 e 2026, a porta fechou-se. O primeiro pilar desta revolução é a Lei 69/2025. Portugal transpôs finalmente o Regulamento Europeu MiCA. Mas o que é que isto significa na prática? Significa que a plataforma onde vocês operam, seja a Binance, a Coinbase, a Kraken ou uma corretora nacional, deixou de ser uma empresa tecnológica para passar a ser uma instituição financeira regulada, com o mesmo nível de escrutínio de um banco comercial. A supervisão foi dividida e apertada.
O Banco de Portugal vigia o registro e o branqueamento de capitais. A CMVM vigia a emissão de tokens e a conduta de mercado. Se a vossa exchange favorita não estiver registada ou em conformidade com o MiCA, ela está a operar ilegalmente em solo europeu. A qualquer momento, o acesso ao site pode ser bloqueado pelos fornecedores de internet, como acontece com sites de apostas ilegais. Em 2026, ter o dinheiro na plataforma não regulada é um risco de contraparte que não deve-se correr. Se a plataforma fechar, não tem a quem recorrer. Se a Lei 69 regula empresas, a Lei 70 de 2025 regula o fluxo do vosso dinheiro. Esta é a lei que transpõe o TFR, Transfer of Funds Regulation, conhecido mundialmente como a Travel Rule. O princípio é simples e destrói o conceito de anonimato. A informação tem de viajar acoplada ao ativo. No cenário A, temos uma exchange para exchange, quando envia um Bitcoin da exchange A para a exchange B. A exchange A é agora obrigada a enviar um fecheiro de dados com o vosso nome, morada e NIF para a exchange B. Acabaram-se as transferências mudas. Num cenário B, exchange para uma wallet privada. A grande mudança. Mas eu uso uma Ledger ou uma MetaMask. A lei pensou nisso. Se quiserem enviar mais de 1.000 euros para a vossa carteira privada, Self-Hosted Wallet, a Exchange é obrigada a verificar que vocês são os donos dessa carteira. Um exemplo? Tentam levantar 2.000 euros para a vossa Ledger. A transação fica pendente. Recebem um e-mail da Exchange a dizer, por favor, assine esta mensagem criptográfica ou envie um print screen da sua Ledger a mostrar o endereço. Sem esta prova de posse, Proof of Ownership, a transferência não sai. O dinheiro fica refém da burocracia. Muitos clientes perguntam-nos, mas isso é só teoria para assustar, certo? Não. É a prática diária das equipas de compliance em 2026. O impacto real sente-se na liquidez. Imaginem que tentam receber 5.000 euros vindos de um protocolo de DeFi, sem identificação de uma exchange obscura. Muitos clientes perguntam-nos, mas isso é só teoria para assustar, certo? Não. É a prática diária das equipas de compliance em 2026. O impacto real sente-se na liquidez. Imaginem que tentam receber 5.000 euros vindos de um protocolo DeFi, sem identificação, ou de uma exchange obscura nas Seychelles, depositando na vossa conta regulada em Portugal. A exchange receptora, por lei, não pode aceitar esses fundos anónimos. O sistema dispara um alerta vermelho. Resultado? Os fundos ficam retidos no limbo. Vocês entram num processo de compliance que pode demorar semanas. Vão pedir-vos a gênese do dinheiro. De onde veio isto? Quem enviou? Como ganharam este valor? E se não conseguirem provar documentalmente, a exchange pode ser obrigada a devolver os fundos à origem, com custos. Ou, em casos suspeitos, reportar à unidade de informação financeira e congelar o saldo indefinitivamente. Em paralelo com a regulação financeira, temos a arma nuclear fiscal, a diretiva DAC 8. Até agora, a autoridade tributária dependia da vossa honestidade para saber o que tinham. A partir do reporte de 2026, referente a 2025, a troca de informações é automática. Todas as exchanges a operar na União Europeia, e muitas fora, vão compilar um fecheiro anual com o vosso NIF, os vossos saldos a 31 de dezembro e o volume total de transações. Este fecheiro aterra nos servidores da Autoridade Tributária Portuguesa. O computador das finanças vai simplesmente cruzar linhas de Excel. O contribuinte X declarou rendimentos de cripto no IRS? Não. O relatório da DAC8 diz que ele tem 200.000 euros na Binance? Sim. A notificação para a inspeção segue pelo correio dias depois. O alerta de divergência é completamente automático e ocultar património em exchanges centralizadas tornou-se tecnicamente impossível. Para terminar este bloco negro, temos de falar da saída para o mundo real. Os bancos. Com a entrada destas leis, os bancos estão sob pressão máxima de BCFT, branqueamento de capitais. Eles têm pavor de dinheiro cripto não rastreado. Se tentarem fazer o off-ramp, trazer lucro para o banco, de um valor elevado, preparem-se para um interrogatório. O banco vai pedir não só a declaração de IRS, mas o rastro completo do dinheiro na blockchain. Se, em algum momento da vossa história, usaram mixers, como o Tornado Cash, ou moedas de privacidade, como Monero, esse dinheiro está contaminado. As ferramentas de análise de blockchain detectam essa origem. O banco provavelmente recusará o depósito e, no limite, encerrará a vossa conta bancária por risco de compliance. A lição aqui é vital. Mantenham o vosso histórico limpo e segregado. Não misturem os vossos fundos brancos e declarados com experiências DeFi arriscadas. Uma gota de tinta preta estraga um balde de tinta branca.
Agenda Fiscal 2026. Se chegamos ao slide mais prático de toda a apresentação, peço-vos a todos que peguem no telemóvel e tirem uma foto ou um print screen a este slide. Imprimam-no e colhem-no no frigorífico ou ao lado do computador. Este é o vosso mapa de sobrevivência para 2026. Não há nada pior do que receber uma notificação de coima por puro esquecimento de uma data. A lei não perdoa distrações. Vamos percorrer o ano fiscal mês a mês. Começamos pelas obrigações que tocam a todos, desde o pequeno investidor ao tubarão. Em fevereiro, temos a preparação. O ano começa calmo, mas não adormeçam. Têm que comunicar as alterações do agregado familiar, caso existam, por casamentos ou filhos, e ainda validar as vossas faturas no e-fatura. Isto afeta diretamente as vossas deduções e pode baixar a fatura final de imposto. Posteriormente, entre abril a junho, temos uma época alta. Chegamos ao momento da verdade. Têm 3 meses para entregar o modelo 3 do IRS. O meu conselho é que evitem a primeira semana de abril. Historicamente, os formulários do anexo G e J têm bugs informáticos nos primeiros dias. Não sejam as cobaias do sistema. Apontem para entregar em meados de abril, inícios de maio. E, além disso, nunca me canso de repetir. O anexo G1, referente às vendas isentas, G1 isentas, é de preenchimento obrigatório. Não deixem a declaração incompleta só porque o imposto é zero. Ademais, temos outra data relevante a considerar. No mês de agosto. O dia 31 de agosto. Se tiverem imposto a pagar, esta é a data limite para transferência bancária para pagamento. Preparem a liquidez antes do verão. Agora, além disso, temos outro ponto a considerar que temos que ter atenção redobrada. Se estão na categoria B ou se cobram comissões por serviços cripto, aqui reside o perigo de multas em série. A regra é muito simples. Dia 20. Declaração mensal de imposto de selo. Se cobram comissões, vocês têm uma obrigação todos os meses. Além disso, esta, conforme referido anteriormente, também se aplica às transferências gratuitas, mesmo quando estas sejam isentas. Têm sempre a obrigação de declarar. Marquem na vossa agenda com uma caneta vermelha, um marcador, bolinhas, o que quiserem. Dia 20 é o dia da declaração mensal de imposto do selo. Têm de declarar e entregar ao Estado a mesma. E ainda, não só a entrega, mas pagamento. No dia 20, 20 do mês seguinte à operação, entregam a declaração e procedem ao pagamento. Se esquecerem disto, não apanham uma multa, apanham 12 multas ao final do ano, uma por cada mês em que falharam. É uma bola de neve burocrática. Estudos de caso e erros comuns. Vamos à vida real. Conheça o João. O João comprou uma Bitcoin em 2021 e teve mãos de ferro. Vendeu tudo agora em 2025 real. Conheça o João. O João comprou uma Bitcoin em 2021 e teve mãos de ferro. Vendeu tudo agora em 2026 com 60 mil euros de lucro. Como teve o ativo por mais de 365 dias, a taxa de imposto é zero. O João está feliz e pensa: se não pago, não declaro. Erro crasso. Se o João não declarar esta venda no anexo G1, referente a rendimentos isentos, e depois usar esse dinheiro para dar entrada numa casa, a autoridade tributária vai perguntar: onde arranjou este dinheiro? O seu salário não o justifica. O anexo Q1 é a vossa prova de vida. É o documento que diz: este dinheiro é legítimo e já cumpriu as regras. Por isso, nunca o omitam. Agora a Maria. A Maria faz day trading. Compra de manhã, vende à tarde. Faz isto todos os dias e é a sua única fonte de rendimento. A Maria não beneficia da isenção de um ano, porque nunca segura os ativos tanto tempo. Pior, devido à habitualidade, ela cai na categoria B. O que acontece à Maria? Paga imposto sobre 15% do volume de vendas, regime simplificado, ou sobre o lucro real. Tem de pagar segurança social trimestralmente sobre os rendimentos. Muitos traders esquecem-se da segurança social e apanham um susto enorme no ano seguinte. Se fazem disto vida, façam as contas completas. No terceiro caso, temos o Pedro. O Pedro é o utilizador avançado. Ele faz staking de Ethereum na Lido e usa o token ST Ethereum no AVE. Aqui a complexidade fiscal duplica. As rewards diárias de staking são rendimentos de capitais. Categoria E. Devem ser registadas ao valor do dia em que caem na carteira. A valorização do próprio token
é a mais-valia, categoria Q. Mas o maior problema do Pedro em 2026 é a Lei 70/2025. Quando ele quiser trazer este dinheiro para o banco, a Exchange vai pedir o histórico. Como ele usa protocolos centralizados, DEX, não tem um PDF bonitinho da Binance para entregar. Ele precisa de um software que leia a blockchain e gera um relatório de auditoria, ou o banco vai rejeitar o depósito por origem incerta. Para fechar os casos práticos, resumo os três erros que nos chegam ao escritório todos os dias. Primeiro, pagar imposto a mais. Vocês podem e devem deduzir as despesas obrigatórias, comissões de trading e gas feed rate, ao valor da venda. Não paguem imposto sobre o lucro bruto. Em segundo lugar, ignorar o método FIFO. Se têm Bitcoin comprada em 2020 e Bitcoin comprada ontem e venderem hoje, fiscalmente estão a vender a 2020 isenta. Usem isto a vosso favor para planearem vendas isentas. Por fim, mistura de património. Se têm uma empresa, nunca usem a conta da empresa para comprar cripto pessoal. E se gera uma confusão contabilística, pode ser considerada fraude ou desvio dos fundos. Por isso, separem as águas. CryptoBooks, o teu aliado fiscal. Chegámos até aqui. Após vos ter explicado toda esta situação que nós vivemos agora no panorama fiscal em Portugal com criptoativos, percebemos que muita coisa mudou desde 2023. Ou seja, não foi só a própria legislação que foi implementada, mas agora existem mecanismos para garantir que esta está efetivada, para além de que existem diversos controlos subjacentes. Como tal, tornou-se realmente importante proceder à declaração, e não só declaração, mas declaração correta dos vossos rendimentos de cripto, sejam isentos ou tributados. Não se esqueçam das vossas obrigações fiscais. Tais são muito importantes, pois no final do dia, o nosso objetivo é simplesmente ajudar-vos a que não tenham multas da autoridade tributária e, além disso, a que paguem apenas o imposto devido e nada mais que este. Como tal, o meu conselho é que comecem a utilizar o CryptoBooks. Criem uma conta gratuitamente e, como assistiram a este vídeo, tenho uma oferta especial para todos vós. 30% de desconto em todos os planos. Para tal, apenas têm que usar o código YT-30 desconto. Tudo em Caps Lock. Muito obrigada pela vossa atenção. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Até breve!